Há muito tempo atrás, num lugar chamado Babilônia, havia um grande e poderoso rei que se chamava Nabucodonosor. Ele era muito poderoso e tinha feito uma grande estátua. Era uma estátua enorme, de 60 côvados de altura e 6 côvados de comprimento. E esse rei Nabucodonosor havia determinado que todos deveriam se curvar perante a grande estátua quando ouvissem o som dos instrumentos de música, a cítara, a harpa. Quando ouvissem o som, todos deveriam se curvar. E isso virou uma lei lá na Babilônia. E assim aconteceu. Todo o povo, quando ouvia o soar dos instrumentos musicais, se curvava diante da grande estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer. E o rei ficava muito satisfeito. Porém, o rei ficou sabendo que havia entre o povo 3 jovens que se recusavam a obedecer às ordens de se curvarem diante da estátua quando ouviam o som dos instrumentos musicais. E o rei não entendia por que aqueles 3 jovens eram tão determinados. Mas é que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram judeus e criam no único e verdadeiro Deus, o Deus criador do céu e da terra e de todos os seres viventes. E por isso, por serem obedientes a esse único Deus, eles não podiam adorar a uma estátua. O rei Nabucodonosor então ficou muito nervoso. Ele se aborreceu, ficou tão zangado, mas tão zangado, que providenciou uma punição terrível para aqueles 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele mandou aquecer a fornalha para que eles fossem punidos, queimados dentro da fornalha. Mas o rei Nabucodonosor estava tão furioso, mas tão furioso, que ele quis que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais e ordenou aos seus servos que aquecessem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais. E mandou colocar os 3 servos do Deus Altíssimo na fornalha. Mas antes ele deu uma última chance para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse: vocês terão uma última chance de se curvar diante da estátua. E propôs então que eles se curvassem diante da sua poderosa, entre aspas, estátua, na hora que ouvissem a música. E eis que o som da cítara, da harpa e dos instrumentos musicais tocou. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Nossa! Aí então que o rei Nabucodonosor ficou uma fera e não teve desculpa. Mas sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram? O Senhor pode nos colocar na fornalha de fogo ardente, mas se o nosso Deus quiser, Ele nos salvará. Se Ele não quiser, porém, não nos salvará. Mas nós não podemos adorar a outro Deus, porque cremos no único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. O rei ficou muito insatisfeito com aquela resposta
e ordenou que os seus guardas os atirassem na fornalha de fogo, que estava aquecida 7 vezes mais. E os soldados que foram colocar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, quando chegaram perto dela, estava tão quente, mas tão quente, que eles viraram torrada e morreram. Mas sabem, lá dentro da fornalha, aqueles 3 jovens pareciam dançar e pular e festejar com alegria, e nada lhes queimava, nem o cabelo de sua cabeça estava queimando, nem as roupas do seu corpo. E quando o rei olhou lá para dentro, ficou assustado, porque ele disse: ora, não havíamos colocado 3 lá dentro? Por que é então que eu vejo que tem 4? E mais, porque o 4 tem a aparência do filho do homem? E por que parece que eles não se queimam? E foi aí que o rei descobriu que quem serve ao Deus Todo-Poderoso e é fiel a Ele é protegido das ciladas e das armadilhas dos inimigos. E quando aquilo tudo passou, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha de fogo ardente, sem ter sequer um fiozinho de cabelo queimado em suas cabeças. E aí o rei Nabucodonosor, muito surpreso, baixou o seguinte decreto: todos devem adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram a ter vidas muito prósperas lá na Babilônia, porque foram fiéis ao Deus Todo-Poderoso e não se curvaram ante a estátua de deuses falsos.